Muito bem, nessa aula falamos do equilíbrio químico ainda, falando do equilíbrio iônico da água, mais especificamente ali da ideia de pH e pOH. Muito bem, o equilíbrio iônico da água obviamente é um equilíbrio entre a água e os seus íons presentes, porque a água tem a capacidade de transferir um H+ de uma molécula para outra. Essa aqui seria a expressão do H+ sendo transferido para uma outra molécula, gerando ali então H3O+, e o OH-. Isso aqui é o que acontece na realidade, tá? Num recipiente que eu tenha só água, o hidrogênio pode ser transferido de uma molécula de água para outra, gerando ali dois íons, o hidroxônio ou hidrônio, o H3O+, e o OH-. Muito bem, só que a gente acaba representando de forma simplificada, que seria essa daqui, ó. A água sendo ionizada, sendo quebrada em H+ e OH-, sendo que o processo direto, a reação direta, é endotérmica, tá certo? Então o aumento de temperatura faria essa reação se deslocar para a direita, tá bom? Muito bem, pensando nisso aqui, todo equilíbrio iônico apresenta uma constante de equilíbrio. Como é que eu iria escrever a constante de equilíbrio da água? A gente se lembra que todo equilíbrio químico é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Muito bem, então olha só, seria Kc, a constante de equilíbrio em termos de concentrações, concentração dos produtos, a parte iônica, H+ e OH-, dividido pela concentração do H2O. Só que a concentração de água ela é constante num recipiente em que eu contenha a água como solvente. Mas por que constante? Olha só, vamos considerar 1 litro de água equivalente a 1 quilo de água ou 1000 gramas de água. Calculando ali a concentração da água, eu teria que a sua concentração seria a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Nós temos ali 1000 gramas, certo? 1 quilograma de água, 1000 gramas, dividido pela massa molar da água, que é 18, vezes o volume de 1 litro. Nós chegaríamos ali a 55,6 mols de água em cada litro de água. Dados experimentais nos levam à conclusão de que 10 a menos 7 mols de água se ionizam em cada litro, certo? Então, se eu tenho 55,6 mols em 1 litro, disso 10 a menos 7 mols se quebram gerando H+ e OH-. Então, quanto sobraria? Os 55,6 menos o que ionizou, que dá 55,599999. Percebeu que não dá diferença? Vai ficar praticamente 55,6. Por isso, a concentração de água é dita constante, tá certo? E se ela é constante, ela tem que ficar aqui junto com a constante. Então, a concentração de água a gente passa para outro termo. Kc vezes a concentração de água é igual a H+ vezes OH-. Uma constante vezes outra constante dá uma outra constante. Por exemplo, 2 é constante, 3 é constante. 2 vezes 3 dá 6, que é uma outra constante. Isso aí, então, Kc vezes a concentração de água dá uma outra constante que a gente chama de Kw, a constante de ionização da água, que seria então a multiplicação das concentrações dos seus íons. Tá certo? Então está aqui a constante de ionização da água, Kw, que como as demais constantes, varia com a temperatura. Mas por que ela varia? Olha só, a gente já viu que essa reação é endotérmica no seu sentido direto. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou estar aumentando ali as concentrações de H+ e OH-, fazendo então subir o valor de Kw, certo? Então, quanto maior a temperatura, maior o Kw. Para que a gente possa trabalhar, e os exercícios normalmente trabalham dessa forma, a gente usa a temperatura de 25 graus Celsius, condições ambiente. Nessas condições, o Kw é 10 a menos 14 mol ao quadrado por litro ao quadrado, tá certo? Aqui a gente tem uma amostra, né, do Kw a 25 graus, que é aquele que a gente usa na maior parte dos exercícios, e a variação dele com a temperatura. Note que quanto maior a temperatura, maior é o valor de Kw, tá? Mas o Kw que a gente realmente vai ficar utilizando é esse a 25 graus Celsius. Kw igual a 10 a menos 14, tá? Isso é importante pra gente, tá bom? Bom, com esse Kw, eu consigo pensar no caráter de um meio. O que é o caráter de um meio? O caráter de um meio é se ele é ácido, se ele é básico ou se ele é neutro, tá? Então vamos pensar começando por uma solução neutra.
Por que uma solução é neutra? Considere a água pura, por exemplo, que seria um sistema neutro. Por que a água pura é neutra? Você lembra ali na equação que a gente mostrou que nós temos na água pura tanto H+, quanto OH-. O H+ é aquilo que caracteriza um ácido. O OH- é aquilo que caracteriza uma base. Então, por que a água, tendo H+ e OH- é neutra? Porque as concentrações de H+ são iguais às concentrações de OH-. Perfeito! Sendo a concentração de H+ igual a de OH-, eu tenho uma solução neutra. Então, a gente pode determinar quanto eu teria de H+ e de OH- numa solução neutra. Dessa forma aqui, ó, a gente sabe que o Kw é a concentração do H+ vezes a do OH-. Só que se a gente está considerando que a solução é neutra, a concentração de H+ e OH- é igual. Então, eu posso trocar ali o OH- por H+. O valor de Kw é 25 graus, a gente conhece. 10 a menos 14. Então, eu teria que Kw é igual à concentração de H+ ao quadrado, sendo o Kw 10 a menos 14. Então, assim eu consigo determinar a concentração de H+, que seria a raiz quadrada de 10 a menos 14. E como é que eu resolvo esse negócio da raiz quadrada de 10 a menos 14, professor? Raiz quadrada, você tem o índice da raiz como sendo 2, certo? Então, você teria 10 a menos 14 dividido pelo índice da raiz, que é 2. Então, nós teríamos 10 a menos 7, certo? Então, a concentração de H+ é 10 a menos 7 e a de OH- também. Porque se a solução é neutra, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, tá certo? Então, nós teríamos aqui as concentrações determinadas para uma solução neutra. 10 a menos 7 para o H+, 10 a menos 7 para o OH-, tá certo? Tá, mas e para uma solução ácida? Para uma solução ácida, eu tenho a concentração de H+ maior que a concentração de OH-, certo? Ela tem mais H+ do que OH-, por isso prevalece a característica de ácido, o H+, tá? Pensando no Kw, se eu aumento a concentração de H+, se o H+ vai ficar maior, o OH- tem que ficar menor, para que a constante permaneça constante, uma vez que a gente está considerando 25 graus, mantendo a temperatura. Mantendo a temperatura, a constante de equilíbrio não pode variar o seu valor. Se eu vou subir o H+, eu tenho que diminuir o OH- para manter o valor da constante, certo? E eu vou aumentar a partir de quanto? Se eu tinha uma solução neutra e ela vai se tornar ácida, é porque o H+ vai subir. Mas para que o H+ venha subir, o OH- tem que cair. E ele sobe a partir de quanto? Sobe a partir do valor da solução neutra. Então, o H+ tem que ser maior do que 10 a menos 7. E o OH- menor do que 10 a menos 7. Tá certo? Legal, então soluções ácidas são aquelas que têm mais H+ do que OH-. Então, lembre-se disso, uma solução ácida também tem OH- no meio, tá bom? Muito bem, então está aqui a característica de uma solução ácida. A solução básica é básica porque ela tem mais OH- do que H+. Então, a concentração de OH- é maior que a concentração de H+. Mas pensando no Kw, se a concentração de OH- vai subir, a concentração de H+ precisa cair para que a constante não altere o seu valor. Nós estamos considerando 25 graus Celsius, a gente não está variando temperatura aqui. Então, a constante tem que ficar constante. Se sobe o se sobe o OH-, no caso da solução básica, cai o H+, tá certo? E sobe e cai a partir de quanto? Então, olha só, a solução é neutra, para que ela seja básica, ela tem que ter mais OH- do que H+. Então, o OH- sobe a partir do valor que ela era neutra. Então, sobe a partir do 10 a menos 7. Então, tem que ser maior que 10 a menos 7 para que seja básica. Se o OH- vai ser maior que 10 a menos 7, o H+ tem que ser, portanto, menor do que 10 a menos 7. Então, está aqui as características de uma solução básica. Então, relembrando, solução neutra, H+ igual a OH-. Solução ácida, concentração de H+ maior que a de OH-. Solução básica, concentração de OH- maior que a de H+. Legal, então vamos fazer um testezinho aqui. Estou jogando alguns exemplos de soluções com concentrações de H+ como dadas aqui para você. Como é que eu vou determinar se a solução é ácida ou básica? Então, olha só. Para uma solução cuja concentração de H+ seja 10 elevado a zero, a de OH- eu já posso prever que vai ser 10 a menos 14. Por quê? Porque a concentração de H+ e de OH-, quando juntas,
tem que dar 10 a menos 14, que é o valor de kW. Se uma é 10 elevado a zero, a outra tem que ser 10 elevado a menos 14, ok? Eu tenho então a concentração de H+, como 10 elevado a zero. Isso é maior que 10 a menos 7. Caracteriza então um meio que é ácido. No outro exemplo aqui, 10 a menos 6 de H+. Quanto que eu teria de OH-? Lembra que a soma tem que dar 10 a menos 14. Se um é 10 a menos 6, então o outro é 10 a menos 8. Certinho? Então analise. A concentração de H+ é 10 a menos 6. Isso é maior que 10 a menos 7. Então, é uma solução ácida também, é um meio ácido. Aqui embaixo, 10 a menos 7 de H+. Para que dê 10 a menos 14, o OH- também é 10 a menos 7. Soluções que têm H+ e OH- 10 a menos 7 é uma solução neutra, é um meio neutro. No caso de baixo, 10 a menos 9 de H+. O OH- então tem que ser 10 a menos 5 para dar 14. Então note que você tem mais OH- do que H+. A concentração de OH- é maior que 10 a menos 7. A concentração de H+ é menor que 10 a menos 7. Então tem mais OH- do que H+. A solução é básica, é um meio básico. Assim como o último ali, ó. Se eu tiver a concentração de H+ como 10 a menos 14, a concentração de OH- dá 10 elevado a zero. Para somar os dois dá menos 14. Então assim eu teria também um meio básico, porque eu tenho mais OH- do que H+. Tranquilo? Apesar de não ser impossível fazer esse tipo de análise, trabalhar com potências de 10 elevado a números negativos é mais chatinho do que trabalhar com números inteiros e positivos para você saber quem é maior que quem. Por isso foi criada a escala de pH. A 25 graus, essa escala vai de 0 até 14. 0 a 14 é a escala que mostra a variação. De 0 a 7 é ácido. Em 7 não é mais não. O 7 é neutro. E acima é básica a solução. Mas só funciona a escala se for pH, meu irmão. Continuando então, olha só. Essa é a escala de pH. De 0 até o 7 eu tenho um meio ácido. Exatamente em 7 o meio é neutro. E acima de 7 até o 14 é um meio básico. Quanto mais baixo o valor do pH, mais ácida é aquela solução e menos básica. Quanto mais alto o valor do pH, mais básica ela é e menos ácida ela se torna. Tudo bem? Então se eu tivesse ali soluções, uma de pH 8 e uma de pH 9, eu posso perguntar qual a mais ácida? Sim, posso perguntar qual a mais ácida, apesar das duas, pH 8 e pH 9, serem básicas, pH maior que 7. Nesse exemplo, pH 8 e pH 9, eu teria o quê? Duas soluções básicas, porém a de pH 9 é menos ácida do que a de pH 8. Tá, mas como é que foi possível chegar nessa escala? Para chegar nessa escala, a gente precisou fazer o cálculo do pH. pH é o potencial hidrogeniônico. E a gente utiliza uma equaçãozinha para determinar o pH de uma solução. A gente sabe que o pH é menos log do H+. E o pOH menos log do OH-. Lembrando que é uma relação entre eles e a soma dos dois é sempre 14. Ok? Considerando a temperatura aí dos 25 graus Celsius. Tá bom? Muito bem, então aqui as expressões que nos permitem calcular o pH. Por exemplo, uma solução cuja concentração de H+ é 10 a menos 4. Qual seria o pH? Então olha só, pH é menos log do H+. Então eu teria que utilizar propriedades do log para conseguir resolver isso aí. Olha só, aqui estão algumas propriedades para você dar uma relembrada. Log de um número elevado ao outro, log de uma multiplicação, log de uma divisão. O log de 10 é 1, isso é bastante importante para a gente, tá bom? Então olha só, eu teria que o pH é menos log de 10 a menos 4. Nesse momento a gente está na propriedade de um número elevado ao outro. E eu posso pegar esse número e jogar ele na frente do log. Eu teria lá ó, o menos 4 jogado para frente do log. Então menos 4 vezes o log de 10. Como o log de 10 é 1, nós teríamos então que o pH é 4, tá certo? Então a gente conseguiu determinar qual é o pH da solução, sabendo ali a sua concentração de H+. E assim caracterizar o meio como sendo ácido de uma forma muito mais fácil.
Porque se o pH for menor que 7, o meio é ácido. 7 é neutro e acima é básica a solução. Legalzinho? Muito bem. Agora aquela dica espertinha para você. Toda vez que eu tiver concentração de H+ do tipo 10 a menos alguma coisa, essa coisa que tiver elevado é o pH. Que nem ali anteriormente, não era 10 a menos 4 e o pH deu 4? Isso vai funcionar sempre. Sempre que a concentração for do tipo 10 a menos um número. Não pode ser, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 4. Aí o pH não dá 4. Aí tem que aplicar as propriedades do log, tá bom? Então, toda vez que eu tiver uma concentração do tipo 10 elevado a menos x, eu teria, por exemplo, pH x, certo? Então, concentração de H+, 10 a menos 8. O pH é 8. Concentração de OH-, 10 a menos 5. O pOH seria 5, certo? E vale o contrário também. Se eu falo que uma solução tem pH 2, a sua concentração de H+ seria 10 a menos 2. Se eu falo que a solução tem pOH 9, a concentração de OH- seria 10 a menos 9. Do mesmo jeito que eu posso fazer num sentido, eu posso pensar no outro. Tá bom? Então, relembrando, pH mais pOH é igual a 14. Toda vez que eu tiver a concentração de H+ do tipo 10 a menos x, o pH já sai diretão x. Nem precisa aplicar as propriedades do log. Tá certo? Muito bem, uma outra maneira da gente ver se um meio é ácido, básico ou neutro é utilizar indicadores, que são substâncias que apresentam colorações diferentes de acordo com o meio. Um indicador de extrema importância é a fenolftaleína, que tem coloração rosa se o meio tiver básico, vermelho, rosa se tiver básico e incolor se o meio tiver ácido, tá? Tudo isso funciona por quê? Por causa de equilíbrio químico. Essa aqui é a estruturinha da fenolftaleína. A primeira estrutura é incolor, a segunda tem a coloração vermelha, certo? Então olha só, isso aqui funciona, a troca de cor funciona com base em deslocamento de equilíbrio. Se eu tiver um meio ácido, um meio rico em H+, o efeito do íon comum vai causar um deslocamento aqui para a direita, onde prevalece a molécula sem cor. Então a solução passaria a ser incolor, porque a concentração de H+ do meio, o meio ácido, estaria deslocando esse equilíbrio para a esquerda, certo? Vamos pensar agora na fenolftaleína no meio básico. Se eu tiver com meio básico, eu estou com meio rico em OH-. O OH- pode reagir com aquele H+, retirando o H+ do equilíbrio. Se eu retirar aquele H+, o equilíbrio se desloca para a direita, onde iria então prevalecer a estruturinha de coloração vermelha. Está aqui, ó. Então, a estrutura de coloração vermelha prevalece no meio básico, porque o OH- tira o H+ do equilíbrio e acaba deslocando ele para a direita. Tá certo? Então, tudo tem a ver com base em equilíbrios químicos, tá certo? Beleza? Muito bem, existem também os indicadores naturais, como por exemplo, o suco do repolho roxo. Se você pegar o repolho roxo na sua casa e ferver, peneirar para tirar o repolho, aquela solução que sobra vai ser um indicador. Aqui você tem uma figura mostrando os pHs de 2 até 11 e qual a cor que o suco do repolho roxo fica de acordo com o meio. Então é um indicador natural, assim como outros indicadores naturais que você tem aí. Tá bom? Legal, agora é aquela hora de fazer um exercício. Para, não vai sair do vídeo. É no exercício que você vai entender tudo que você precisa, tá bom? Então aqui na descrição eu vou deixar um link também para caso você queira resumos teóricos, mais exercícios, listas de exercícios, um monte de coisa. Tem o link aí do site do Professor Marcos, combinado? Então bora lá pro nosso exercício. De volta com você, o videocício fornecido é esse aqui, ó. Ele quer saber quantos mols de ácido acético, aqui representado por HAC, seriam necessários que a gente colocasse em 1 litro de água para que o pH dela ficasse 4. Então olha só, nesse exercício a gente vai envolver a ideia de pH e constantes de equilíbrio iônico. Joia, vamos lá então. Bom, ele quer que o pH seja 4
nos deu a constante de equilíbrio do ácido acético. Esse é o equilíbrio que se faz entre a parte molecular do ácido, HAC, e os seus íons H+, e acetato, AC-, tá certo? Muito bem. Se o pH vai ser 4, a concentração de H+, vai ser 10 a menos 4. Lembra da dica que eu te falei? Que a concentração de H+, é 10 a menos pH? Então nós teríamos que a concentração de H+, nesse caso, é 10 a menos 4. Certinho? pH 4, concentração 10 a menos 4. Então, nesse equilíbrio eu tenho que ter 10 a menos 4 mols por litro de H+. Então vamos relembrar o que a gente já viu aulas para trás, daquele quadrinho de equilíbrio, reage e forma, certinho? Então, no equilíbrio tem que ter 10 a menos 4 de H+. E, consequentemente, 10 a menos 4 de acetato também, porque cada molécula de HAC que se quebra dá uma de H+, e uma de acetato, certo? Então, se é 10 a menos 4 de H+, é 10 a menos 4 de acetato. E, inicialmente, eu iria chamar aqui de X, porque eu não sei qual é a concentração inicial do ácido. Ele quer saber quantos mols eu adiciono em 1 litro de água. Então, ele quer saber a concentração do ácido, tá certo? Então, aqui estão os dados e a constante de equilíbrio ele nos deu, 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, a gente pode trabalhar com a ideia da constante. Concentração dos íons dividido pela concentração da parte molecular. Substituindo ali, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5 é a constante, 10 a menos 4, 10 a menos 4 são os íons, a concentração do ácido seria o X que a gente quer. Então, nós estamos aqui resolvendo agora, aplicando a ideia matemática, nós temos então que 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes X é 10 a menos 8. Resolvendo isso aqui, ó, eu posso pensar em 1 dividido por 1,8. Praticamente 1 dividido por 2. Dá muito próximo de meio, tá? Então dá 0,56. E ali, 10 a menos 8 com 10 a menos 5, eu vou manter a base 10, né? Mantenho ali a base e subtraio os expoentes. Menos 8, menos 5. Menos 8 mais 5. Então, 10 a menos 3 mols por litro. Essa é a concentração, certo? Só que é o seguinte, eu preciso ajeitar aqui como notação científica. Então, eu vou mudar essa vírgula para cá, aumentando 0,56 para 5,6. Se eu vou aumentar o número, eu tenho que diminuir lá na potência de 10. Então, 10 a menos 3, menos 1. Então, vai ficar 10 a menos 4. Certo? Então, aumentei o número de 0,56 para 5,6, eu diminuo lá na potência. 10 a menos 3, menos 1, 10 a menos 4. Certinho? Então, essa é a concentração inicial. 5,6 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Então, quanto é que eu tinha que adicionar? Bom, a concentração é 5,6 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Ele quer saber quantos mols deveriam ser adicionados em 1 litro. Então, eu deveria adicionar 5,6 vezes 10 a menos 4 mols em 1 litro de água, certo? E as hipóteses simplificativas que ele sugere lá é o seguinte: eu estou considerando que a adição ali de ácido não causaria uma mudança de volume. Porque se eu for adicionando ácido, né, se eu adicionar esse 5,6 vezes 10 a menos 4 mols de ácido, e isso alterasse o volume, já ia mudar a concentração. Então, eu estou considerando que não vai haver alteração significativa de volume. E outra coisa, eu estou considerando que por ser um ácido fraco, daquilo que eu adiciono, uma parte muito pequenininha se quebra. Então, eu vou adicionar 5,6 vezes 10 a menos 4 mols por litro e vai continuar sendo 5,6 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Apesar de que alguns mols vão se quebrar para dar o H+, e o OH-. Só que quebra muito pouco. Quebra 10 a menos 4 só. Então, por ser um ácido fraco, a gente considera, então, que a concentração que eu tenho no equilíbrio para o ácido acético, HAC, é a mesma que eu tinha no início. 5,6 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Beleza? Joia! Finalizamos mais uma aula, mais uma batalha vencida por você. Parabéns! É isso aí, espero que você tenha gostado, que tenha entendido e que compartilhe aí com seus amigos aí na sua escola, nos locais onde você estuda, seja no seu curso, onde for, compartilhe esse projeto com seus amigos, combinado? Grande abraço, goodbye! Como eles dizem lá